Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus e hoje serei seu professor de Física aqui no canal do Força. E aí hoje, eu já botei aqui o quadro para a gente começar, é o módulo 8 de vocês, de Física 2, que na verdade é um módulo de revisão de exercícios, né? E ele basicamente trabalha com tudo que vocês viram antes, desde propagação de calor até calorimetria. Então a gente vai fazer aos poucos alguns exercícios e hoje eu vou preferir começar com vocês a parte de propagação de calor. Lembrando que são três tipos de propagação que a gente conhece, tem condução, convecção e radiação. Vou falar um pouquinho sobre elas, mas é claro, podendo ler a apostila também ajuda bastante. Então vamos lá. Condução é aquele que acontece ao longo do objeto. O que significa isso? Ele acontece do tipo, se eu esquentar só uma ponta da caneta, o calor vai se propagar ao longo do objeto, de forma que todo ele fique com calor, ou seja, todo ele tem a sua temperatura elevada, de forma que se eu encostar na outra extremidade, eu consigo sentir também a temperatura elevada. Isso não pode acontecer, e a parte boa é porque geralmente acontece com materiais sólidos. Então você pode gravar que toda vez que aparecer um material sólido na questão, muito possivelmente é a condução. Tranquilo? Próximo que tem é a convecção, e aí trabalha com outros materiais. A gente trabalha com fluidos. Fluidos, na verdade, são materiais que são gases ou líquidos, tá? São fluidos que a gente fala, eles podem trocar de posição. E essa troca de posição aparece a corrente de convecção, que é justamente essa troca de local que eles ficam. E segue uma regra. Geralmente a massa quente desse objeto tende a subir e a massa fria tende a descer. Vocês conhecem isso porque quem vai na praia ou na piscina de vez em quando, às vezes está nadando lá e de repente vem uma água muito gelada na canela, assim, no pé. E é normal porque assim, a massa fria tende realmente a descer. Então ela se concentra sempre na parte de baixo do material, no caso na água, né, que seja. Mas é super normal. E aí, isso explica algumas coisas, por exemplo, na sala de aula de vocês, tem ar-condicionado. E geralmente o ar-condicionado é sempre na parte de cima, né? Porque o ar frio, ele começa em cima e a tendência do frio é descer. Então quando ele desce, ele vai trocando calor por convecção. É normal acontecer isso. Quando também tem balão, por exemplo, de São João, né, festa junina, o pessoal esquenta lá o ar e o balão sobe, porque o ar quente, a tendência também é subir. Tudo funciona a partir daí. Então, convecção, grava que assim, apareceu uma questão falando sobre líquido, água, qualquer outra coisa, ou ar, né, que é gás, associa a convecção, porque provavelmente é isso mesmo. E a última que tem, que é irradiação. Irradiação, ela trabalha com o que a gente chama de efeito à distância. Você não precisa estar em contato e ainda assim você sente uma mudança de temperatura ou então um calor acontecendo. A gente fala que ela é no vácuo, mas esse vácuo aqui tem que tomar muito cuidado, porque ela existe no vácuo. Então assim, ela não precisa de material para existir, não precisa estar nem no sólido, nem no gás, nem no líquido, porém, também pode estar, para ela é indiferente. A única vantagem dela é que ela existe além dos sólidos e fluidos. Ela consegue se propagar mesmo não tendo matéria. O que é muito bom, é uma coisa muito útil para a gente. Ser humano, por exemplo, o sol esquenta, né, a gente durante o dia, graças à irradiação do sol, que ele manda ondas eletromagnéticas, ultravioleta e infravermelho. E ela passa por todo o vácuo do espaço por ser um efeito de distância. Então assim, toda vez que você ler uma questão e perceber que está acontecendo alguma coisa sem que o cara toque, possivelmente é irradiação. Beleza? E rapidinho, não comentei sobre a lei zero. A lei zero é um spoiler, na verdade. Ela vai ser vista mais pra frente de novo, quando a gente falar sobre leis da termodinâmica. E, na verdade, é importante aqui porque ela define o que é calor. Ela fala sobre trocas de calor, na verdade. O que significa isso? Vocês já viram, mas só para lembrar. Eu tenho um material de baixa temperatura e um cara com alta temperatura. Quando eu encosto esses dois, a tendência é que o cara de maior temperatura vá ceder calor para os menores. E isso aqui é a lei zero, ela diz isso. O que ela diz também é que assim, ao longo da troca, a temperatura desse cara aqui vai diminuir e a desse vai aumentar. Então, sei lá, comecei com 100 graus Celsius, 20 graus Celsius. Encostei, o de 100 vai ceder calor para esse. E no final dessa troca, a tendência é que os dois materiais fiquem com a mesma temperatura de equilíbrio. Então 100 e 20, encostei, sei lá, no final das contas fica 45 os dois. Mas vai ter essa troca de calor aí envolvendo os dois materiais. E é normal acontecer isso. Toda vez que você pega material, pode ser pessoa ou qualquer coisa que seja,
mas que tenham temperaturas diferentes, automaticamente acontece troca de calor. É por isso, por exemplo, que quando está uma temperatura agradável, assim, tipo 20 graus e tal, a gente sente frio, porque o nosso corpo tem temperatura fixa de 36,5 por aí. Então o nosso corpo cede calor para o ar. E é normal acontecer isso, o tempo todo acontece. E também tem um caso contrário, só que quando a gente cede calor, né, é frio. O caso contrário é quando o ar no nosso ambiente, na nossa volta, ele tem uma temperatura maior que a nossa, sei lá, Rio de Janeiro, 40 graus na sombra, e aí num dia muito quente, o ar tem mais temperatura que a gente, então ele cede o calor dele para nós. E dá aquela sensação de calor, de abafado e tal, mas isso na verdade é a troca de calor que existe entre você e o ambiente. Tem hora que ela te favorece, né, quando tem menos temperatura o ambiente do que você descarrega essa energia nele e fica agradável. Quando é o contrário, geralmente fica aquela sensação de cansaço, né, é normal acontecer isso mesmo. Mas é isso. E aí, vamos, né, além da teoria, vamos também trabalhar mais questões sobre essa matéria que é bem tranquilinha, é só teoria, mas né, vamos treinar um pouquinho. Então, galera, vamos aqui, ó, na sequência agora fazer umas questões, a 1, a 2 e a 3 direto, que é tudo no mesmo conteúdo, tudo fala sobre propagação de calor. Então vamos lá, a primeira, vou ler com vocês aqui, é tudo do conceitual, tá? Um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C, e ao mesmo tempo, o corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo B. E ele quer saber quer concluir alguma coisa sobre a temperatura do corpo A. Olha só, tem uma certa lógica aqui, ó. Se o corpo A está em equilíbrio com o corpo C, é porque ambos têm a mesma temperatura. Vou botar um valor qualquer, tá? Vou botar aqui, ó, 20 graus. Então, se eles estão em equilíbrio térmico, é porque os dois têm a temperatura de 20 graus. E o que ele fala depois é que o mesmo corpo C está em equilíbrio térmico também com o corpo B. Então, se esse cara aqui, que chutamos tem 20 graus, está em equilíbrio com o B, é porque automaticamente ele também tem 20 graus. Então, na verdade, para todo mundo que está em equilíbrio, é uma situação que, para funcionar, só vai, né, fazer sentido se a gente falar que a temperatura do corpo A é igual à do corpo B, porque está todo mundo em equilíbrio. E essa opção aí de resposta é a opção da letra D, que é a última que tem lá. Letra D, a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B. Então, tranquilo. Só questão de conhecer a lei zero da termodinâmica, que foi aquele spoiler que eu falei com vocês, mas assim, ele sempre está presente, ele sempre vai estar aqui meio que colocado de forma escondida pra gente. Tranquilo? Então vamos aqui também no número 2, aproveitar logo o embalo. A 2 são 3 afirmações. Eu não copiei direitinho, não. Eu botei aqui só, né, umas frases para ficar mais fácil, para não me perder também. Mas olha só, analise as seguintes afirmações sobre conceitos de termologia. E a primeira que ele fala é: o calor é uma forma de energia. Isso está correto. A gente traduz o calor como energia. Inclusive tem questões que a gente trabalha até como dissipação de calor, né, que é uma forma de perder energia, né, durante um processo mecânico e tal. Então realmente o calor é energia, está correto. A segunda que ele fala é: calor é o mesmo que temperatura. E aí não. Aqui é diferente, são dois termos totalmente diferentes. Eles até têm uma relação aí que o calor, né, ele consegue aumentar a temperatura, diminuir, dependendo de se você ceder a temperatura ou receber o calor. Mas assim, eles são termos diferentes. Calor, a gente fala que é uma energia que transita entre corpos, e temperatura a gente afirma que é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Então assim, são coisas totalmente diferentes. E ele fala aqui me perdi, número 3. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura. E faz sentido, porque para eu saber se o cara está em equilíbrio térmico, o que eu faço? Eu vou lá com o termômetro e meço os dois. Se os dois me disserem a temperatura igual, é porque eles vão estar em equilíbrio, então faz sentido aqui marcar a 1 e a 3, e aí eu vou marcar para vocês aqui, ó, 1 e 3 é a letra E. Letra E. Então, beleza, estamos fluindo aí, sem muito estresse. Vamos para número 3. E a 3 também é de afirmação, só que tu tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, é a afirmação e quer saber qual é a incorreta. Tem que tomar muito cuidado, porque tu vê logo a primeira certa, pum, marca lá, pula para outra e erra de bobeira. Então olha só, a 3 é, primeira opção que tem ali, ó, marca a incorreta, letra A.
o calor se propaga nos sólidos, líquidos, gases e no vácuo. Ok, sólido é quando é condução, líquidos e gases, convecção, e vácuo é irradiação, já falamos sobre isso, tranquilinho. Corpos escuros absorvem maior quantidade de calor do que os claros. Isso aí é verdade também, vocês vão ver mais pra frente, mas um corpo escuro, né, eu digo assim, cor preta, ele tem a capacidade de absorver maior faixa de ultravioleta e infravermelho, então ele consegue absorver mais energia. Vocês viram isso talvez em luz também, a gente fala que o corpo, né, tipo, meu casaco que é preto, por exemplo, tudo que vem aqui de cor, de luz, né, que bate nele, é absorvido pelo casaco. Então essa absorção ela acaba se transformando em alguma energia, geralmente energia do calor. Aí o pessoal fala, pô, tá muito calor, não sai de preto na rua, não sei o quê. É por isso, as cores pretas, elas tendem a absorver mais energia solar e aí vai junto, né, acaba aumentando a temperatura do corpo. É super normal mesmo. Então, essa também está certa. E a C, ó, tem uma palavra muito estranha. O calor se propaga no vácuo por condutibilidade. Nem tem essa palavra aqui pra gente. A gente trabalha só com 3, condução, irradiação e convecção. Então assim, por eliminação é a letra C. Se quiser ler o resto, para conferir, até pode, mas assim, não faz sentido. Mercúrio, vou terminar de ler aqui, ó. Mercúrio e alumínio são substâncias que conduzem bem o calor. Geralmente metais conduzem muito bem, então tá certo. E a letra E, o ramo da física que estuda o calor e suas consequências é a termologia, que é o nosso, né, módulo aqui, então também tá certinho. Então só podia ser a letra C mesmo. E pra gente fechar aqui o nosso embalo, eu botei aqui, é número 4, depois vocês corrigem aí, toca aqui pra mim, é número 12, que é da UFMG. Que é uma questão um pouco maior, tem um texto aqui maior, e ela trabalha com valores de calor específico. Não tem que fazer conta não, é só para ter uma noção de como é que funciona. Dá coisa rápida também. Então tem um texto um pouco grande aqui, mas tem que ler porque os valores que importam estão nesse texto. Então não tem como fugir. Em uma sala de aula de física, o professor Carlos Heitor apresenta a seus alunos essa experiência. 2 blocos, um de alumínio e outro de ferro, de mesma massa e inicialmente a temperatura ambiente. Aí recebem a mesma quantidade de calor. Então os dois estão recebendo a mesma energia. O que ele fala, na verdade, bem aqui embaixo, são 2 valores. O calor específico do alumínio e o do ferro são, respectivamente, 0,9 e 0,46. Eu anotei aqui, para não perder. E aí, por que eu estou anotando? Porque a gente tem uma fórmula lá que trabalha isso aqui, ó, Q igual a mc delta T. E aí é muito mais fácil entender por aqui. E ele fala o seguinte: questionados quanto ao que ocorreria em seguida, 2 alunos, o Alexandre e a Lorena, fazem cada um deles um comentário. Alexandre fala o seguinte: ao final desse processo aí, os blocos estarão à mesma temperatura. O Alexandre, de cara, eu sei dizer que ele está errado, né? Por que ele está errado, né? Deixa eu comentar com vocês aqui uma parada. No texto, ele fala que os 2 materiais, tanto o alumínio e o ferro, recebem o mesmo calor e eles têm também a mesma massa. Vou aqui anotar o seguinte, então. Vou botar o alumínio de roxinho, de laranja, e o ferro de roxinho aqui, pronto. Cada um com o seu, pronto. Vou botar aqui MC delta T. Qual é o lance? Vamos entender aqui que não tem muito mistério não. Ambos recebem o mesmo calor e ambos têm a mesma massa. O que está diferenciando eles é justamente esse valor de C aqui. E aí, olha como é que funciona. O valor do alumínio, ele é maior do que o do ferro. Comparando aqui, né? Esse é maior, esse é menor. E aí, pela matemática, a gente tem que meio que compensar esse valor. Como é que eu vou compensar um negócio maior para continuar dando o mesmo calor, né? Como isso aqui é proporcional, eu vou dizer o seguinte: se o valor do C é maior, é porque o ΔT é menor. Então, na verdade, o material que é feito de alumínio, ele tem uma temperatura, tem uma elevação de temperatura, só que comparando com o do ferro, é menor. Então, o ferro vai ter temperatura, depois desse processo aí maior,
e o alumínio vai ter uma temperatura menor. Então, beleza, temos esse dado importante, a gente já sabe que um dos caras está errado. Já sabemos, por exemplo, que o Alexandre está errado. O próximo que tem aqui é a Lorena. E a Lorena faz o seguinte: após esse processo de aquecimento, ao se colocarem os dois blocos em contato, fluirá calor do bloco de ferro para o de alumínio. Então ela entende que esses dois blocos vão ficar com temperatura diferente. E ela também sabe que se botar em contato, tem aquela troca de calor. Para ter certeza que ela falou certo, tem que saber o seguinte: o de maior temperatura é o que vai ceder calor para o de menor. Então, olha só, quem vai ceder aqui, já que o ferro tem uma temperatura maior, é o ferro que vai ceder o calor para o alumínio. E aí tu confere, a gente sabe que é isso aqui, calor saindo do ferro para o alumínio. Só confere se o que ela falou realmente é isso. Vamos ler aqui de novo. O calor fluirá do bloco de ferro para o bloco de alumínio. Pronto, correto. E aí tem que ver, somente a Lorena acertou. A única opção que fala que a Lorena está certa é a letra B. Então vamos anotar aqui. Número 12, resposta, letra B. Então, tranquilo. Foi sem mistério também. Coisas rápidas, somente teoria para começar. Nos próximos módulos que vamos ver, eles também são de revisão. E aí são revisões de cálculo. Então, no próximo módulo, que é o módulo 9, possivelmente faremos muito mais contas e bem menos teoria. Mas, por enquanto é isso. E aí, se tiverem dúvidas, podem deixar aqui na parte de baixo. Na medida do possível, eu vou dar a resposta para vocês. E é isso aí. Até a próxima. Valeu!